Passo a palavra ao doutor Esley da Silva Pinto, IBGE Concar, que vai tratar do tema a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, estágio atual e próximos passos. Bom dia, novamente. Antes de mais nada, eu quero agradecer, cumprimentar todos na mesa. Sempre falo que é uma oportunidade ótima quando a gente pode ter um evento desse tipo, quando a gente pode estar falando dessa área de gel e quando a gente tem um evento desse tipo, que reúne as pessoas interessadas, reúne pessoas diversas, do mesmo segmento, mas de diversas áreas, diversos órgãos. E o que a gente vai estar falando um pouquinho é sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que tem por essência ser um ambiente para a integração e um ambiente interoperável para a disponibilização de dados geoespaciais. Por isso, sempre que a gente tem a possibilidade de estar com um público de geo e que de diferentes órgãos e que busca uma integração, que busca um local para a disseminação de seus dados, eu me sinto muito feliz e à vontade para participar. Antes de mais nada, eu quero falar também que eu não sou de origem da área de geotecnologia, eu sou da área de tecnologia. Minha formação é toda em tecnologia da informação, mas eu tenho sido muito feliz em trabalhar na área de geo. Até porque o ambiente que nós encontramos na área de geo é um ambiente muito propício para a aplicação do que a gente aprende e que a gente estuda em tecnologia. Então, esse trabalho tem sido um trabalho muito gratificante da INGE e eu espero que vocês possam aprender, conhecer um pouco mais sobre a infraestrutura nacional e a partir desse conhecimento aderirem à INGE como um projeto de vocês também. Vamos lá. Estou me acertando aqui ainda, tá, gente? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma infraestrutura. A gente está falando sobre a infraestrutura nacional de dados espaciais. Mas o que é uma infraestrutura de dados espaciais? Para que ela serve? O que isso agrega de valor para a gente especificamente? Uma infraestrutura de dados espaciais, ela pode ser definida... Isso aí eu acho que eu não tenho poder com esse aparelhinho aqui para... Bom, a infraestrutura de dados espaciais ela pode ser definida como um conjunto de tecnologias, políticas e arranjos institucionais que facilitam a disponibilidade e o acesso a dados espaciais. O importante da gente visualizar o que é uma infraestrutura de dados espaciais é compreender que ela contempla muito mais do que somente tecnologia. Quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de um conjunto de fatores ou um conjunto de quesitos que implica o envolvimento de pessoas, dados, tem um componente muito forte que é o componente institucional, um componente tecnológico e envolve o conhecimento ou o estabelecimento de normas e padrões que apoiem toda essa infraestrutura. Então, o tempo todo que a gente está falando aqui não é de tecnologia somente. Nós estamos falando de um conjunto de fatores que permitem que a gente conheça os dados que o Brasil tem disponíveis, conheça aquilo que a sociedade demanda por informação e consiga disseminar ou colocar essa informação no lugar que ela possa ser disseminada para a sociedade, para o governo de uma forma geral. Que importância que tem isso?
eu sempre conto essa historinha também, que foi algo que me marcou e me mostrou quão importante era o trabalho que a gente estava realizando. Quando nós fomos fazer a primeira apresentação da infraestrutura nacional no evento de lançamento da infraestrutura de dados espaciais. Uma semana antes tinha acontecido aquele evento aqui em Niterói, onde houve aquele desabamento, ali no Morro do Bumba, se eu não me engano, e houve aquela catástrofe ali, e nós vimos o pessoal do Corpo de Bombeiros dando uma entrevista, falando que não era possível precisar o número de pessoas afetadas, o número de casas que foram afetadas, porque não havia fotos que mostrassem, não havia mapa daquela região atualizado, com fotos que mostrassem o que tinha efetivamente de construção naquele lugar. Logo em seguida, um outro órgão, ele veio e falou assim, não, nós temos essa informação existe, nós podemos disponibilizar para que seja feito esse levantamento. O que acontece, na verdade, gente, é que na fala dos dois fica claro que a informação, ela realmente existia, mas essa informação, ela não estava acessível no momento em que ela precisava estar acessível, para quem ela precisava estar acessível, para que pudesse tomar uma decisão, ou para que pudesse fazer o levantamento necessário no momento que ocorreu o evento. Se uma informação, ela existe, mas ela não é facilmente... Se uma informação ela existe, mas ela não é facilmente localizada, é a mesma coisa que não existia informação para grande parte das pessoas que precisam dessa informação. Mais do que isso, se uma informação ela existe, mas você não sabe se pode utilizar, como utilizar, se ela está adequada para o uso que você quer fazer, ela é uma informação que ela tem pouco significado para quem vai... ela é um dado que ele tem pouca qualidade, ele tem pouca precisão para aquele que vai utilizá-lo. A infraestrutura nacional de dados espaciais, ela tem um foco, o foco dela principal, para mim, é assim que eu gosto de ver também, é em permitir que aqueles que precisam de um determinado dado ou informação, eles saibam onde esse dado está disponível, independente de quem produz esse dado, e conheçam ou tenham um conjunto de informações a respeito desse dado que permita a sua melhor utilização. Isso é essencial. Em dois sentidos. Para a sociedade, de uma forma geral, que quer consumir esse dado, e para apoiar as políticas públicas, ou seja, na gestão pública. É interessante que a gente observa hoje, até com as palavras da digníssima vice-reitora, que mesmo quem não é afim da tecnologia ou trabalha diretamente com a tecnologia GEL, hoje já identifica a necessidade do uso. Eu também sempre falo isso, então se você, alguém que já tem ouvido essas apresentações sobre INDE, me perdoe, eu sou extremamente repetitivo em algumas coisas, porque são coisas que realmente são muito claras para a gente no acontecimento delas. Antigamente, você via o Fantástico, ou entrava no site lá de qualquer jornal, qualquer coisa, e você via lá os gráficos do crescimento populacional, vê lá os gráficos da boa parte das informações disponibilizadas pelo IBGE. Hoje você vê o que eles chamam de infográficos, ou você vê mapas, você vê a informação posicionada ao seu redor. As pessoas hoje elas não querem consumir somente dados, elas querem consumir dados localizados, dados posicionados na terra, no seu redor. Eles querem saber quantos postos de saúde tem para as áreas que necessitam de mais postos de saúde. Eles querem saber quantas escolas tem perto da sua casa, na região tal. Eles não querem saber somente quantos alunos tem matriculados. Quero saber se a minha região está sendo atendida. Isso é algo essencial para a gente hoje. E essa é uma demanda que, se o governo não começar a pensar nele, começar a investir nesse tipo de informação, todas as outras áreas estão investindo. A sociedade privada está investindo, toda a área de telecomunicações está procurando, de comunicação, na verdade, está procurando investir nisso, porque ela quer mostrar essa informação.
tinha um dia desse num determinado site, e vocês devem ter visto isso, a violência. Aí tinha lá uma área onde você podia entrar e você podia contar a história do que aconteceu com você, você foi assaltado, isso e aquilo, e você clicava onde que aconteceu. Porque, na verdade, o que parece uma coisa óbvia hoje para a gente, há um tempo atrás não era. E só parece óbvio porque a tecnologia e os dados vêm sendo liberados que permitem a gente ter esse tipo de pensamento. Ora, não faz sentido eu saber que existe violência no Rio de Janeiro somente? Até faz sentido. Mas bem melhor é eu saber aonde está ocorrendo aquilo ali para que eu possa tomar uma decisão sobre aquilo. Então, o evento e o tema do evento, ele vem muito ao encontro do que nós estamos vivendo hoje e da necessidade dos órgãos públicos estarem aderentes a essa demanda da sociedade por uma informação posicionada na superfície terrestre, né? Então, quais são as principais motivações? Já vocês vão poder ver ali. Quais são as principais motivações para uma infraestrutura de dados espaciais, em especial para a infraestrutura nacional de dados espaciais? É a importância crescente dessa informação geoespacial. Como isso se torna cada dia mais importante na medida em que nós estamos mais habituados a consumir as informações. Eu não sei se tem alguém aqui que não é do Rio, mas é muito possível que é o que eu faço, que você tenha chegado aqui, se não é daqui, e não conhecia o local onde você tinha que vir, você pegasse lá o teu celular, dissesse assim, olha, eu estou no aeroporto, eu estou aqui na rodoviária, como é que eu faço para chegar no lugar que eu tenho que ir? Na medida em que essa informação se torna mais acessível, na medida em que existe tecnologia que permite você consultar essa informação, mais e mais informações você quer receber desse tipo. E é essa demanda que nós temos visto crescente na sociedade em que nós vivemos. Além disso, a infraestrutura, ela permite, com esse cruzamento de dados e informações que a gente está falando, que a sociedade acompanhe melhor, ou ela visualize melhor, quais os serviços públicos estão sendo oferecidos para ela. Se o investimento do órgão público está sendo naquilo que realmente ela tem necessidade. O uso do recurso público está sendo feito da melhor forma. Uma justificativa é que o acesso aos dados geográficos existentes ele deve ocorrer de modo fácil, cômodo e eficaz. Isso eu falo muito disso, especialmente para os órgãos públicos, que o órgão público ele tem, o caso específico, por exemplo, do IBGE e de outros órgãos aqui representados e de inúmeros outros que nós temos conhecimento também, existem órgãos que têm como função fundamental, como ponto principal lá, disponibilizar, criar a informação ou levantar a informação geo e disponibilizar essa informação. A infraestrutura é o local que permite que isso seja realmente disponibilizado. Por quê? Porque permite a um usuário que nem tem o conhecimento de qual é o órgão que deve disponibilizar aquela informação, saber aonde aquela informação está disponível e o uso que ele pode fazer dela, como a gente já falou no início. Então, a infraestrutura nacional de dados espaciais, a minha visão, a visão de alguém que é da área de tecnologia, ela vem para permitir que todos os dados geoespaciais produzidos no Brasil hoje, eles sejam facilmente localizados e eles possam ser reutilizados pela sociedade, de uma forma geral. Uma coisa extremamente importante na infraestrutura, que, ao meu ponto de vista, é algo que agrega muito valor, acho que não estamos indo. Estamos congelados. Mas algo que para mim também é extremamente importante na infraestrutura é a forma como ela foi construída. A infraestrutura, ela não é um projeto, a infraestrutura de dados espaciais brasileira, ela não é um projeto de um órgão, ela não é um projeto de uma instituição, ela é um projeto
construída de forma colaborativa, com o apoio de toda a sociedade e contempla as necessidades de todos aqueles que participaram dela. Isso, para mim, é algo essencial também, porque quando você começa um projeto, quando você começa a fazer um trabalho da amplitude da infraestrutura nacional de dados espaciais, é impossível supor que um órgão ou que um grupo de pessoas somente dedicadas a uma área da área de geo tenha conhecimento ou consiga contemplar tudo aquilo que é essencial para uma sociedade ou tudo aquilo que é essencial para um país das dimensões do Brasil. Então, uma das coisas que foi essencial na construção dessa infraestrutura foi a participação de diversos setores, de diversos órgãos, na construção de algo que tende a chegar o mais perto daquilo que é a necessidade real, justamente porque contempla as expectativas de muitas pessoas que participaram dessa construção. Para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando, a Índia ela foi construída a partir de um decreto, tem um decreto com o número 6666, de 27 de novembro de 2008, que ele estabelece um conjunto de políticas, dados, metadados, tecnologia, padrões, recursos humanos e marcos legais para a implantação dessa infraestrutura. A partir disso, para viabilizar, o decreto dizia assim, olha, agora nós temos que ter essa infraestrutura, um plano de ação que defina o que é essa infraestrutura e da forma que ela vai ser construída. Esse decreto ele está em novembro. E ele deu um prazo de 180 dias, ou seja, até maio, para que nós tivéssemos um plano de ação que definisse os caminhos, aquilo que estava lá antes, as políticas, os padrões, tudo para a infraestrutura nacional de dados espaciais. A partir disso foi criado um comitê chamado CINDI, Comitê da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Foram convidados todos os órgãos participantes da CONCAR no primeiro momento, e depois isso foi aberto a todos os outros órgãos que tinham alguma ligação com o dado geoespacial, seja ele de uso, de produção, qualquer dessa, para que eles encaminhassem pessoas, encaminhassem técnicos para a construção dessa infraestrutura, desse plano de ação. Foram encaminhados 115... Foram indicadas 115 pessoas, 115 indicações para participar desse comitê, e a partir dessas 115 indicações, de pessoas espalhadas no Brasil inteiro, começou a ser feito o trabalho de confecção desse plano de ação. Para viabilizar esse serviço, foram implementadas ferramentas Wiki, que permitiam esse trabalho colaborativo com essas pessoas espalhadas no território todo. Falando assim, gente, parece que é algo simples, mas para essas 115 pessoas de órgãos do governo, alguns estaduais, federais, que não estavam dedicados exclusivamente para construir um plano de ação para a implantação de uma infraestrutura que não é pequena, em 180 dias, se eu não me engano. 180 dias, não foi? 180 dias. Nós tínhamos, a partir de novembro a maio, para construir esse plano de ação. Foi feito o plano de ação, o apoio foi através dessas ferramentas Wiki. O plano foi dividido em 8 capítulos. Vocês podem ter acesso a esse plano de ação através do website da CONCAR, que está em www.concar.gov.br. Vocês podem baixar esse plano de ação lá. E isso aconteceu até em 2009. A partir de 2009, começou-se o trabalho para a implantação da infraestrutura propriamente dita. O que vocês vão ver agora é o que já foi construído a partir desses trabalhos desse grupo de pessoas. Um dos conceitos fundamentais da infraestrutura nacional de dados espaciais, que permite essa localização da informação, independente do local onde ela está, independente do órgão que produz, que dá essa visibilidade às informações, é o conceito do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, ou DBDG. O Diretório Brasileiro de Dados Espaciais ele tem um conceito de diretório mesmo, como nós temos hoje na área de computação. Dentro dos seus computadores, vocês têm lá os diretórios, onde vocês guardam as informações. O Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais é um diretório a partir do qual vocês encontram os dados geoespaciais que estão sendo disponibilizados pelas instituições que participam da infraestrutura nacional de dados espaciais. Para viabilizar esse trabalho do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, foi definido um conjunto de padrões que permitiam que esses dados disponibilizados por essas diferentes instituições, eles estejam compatíveis, eles estejam aderentes. Isso é uma coisa muito comum, isso é
algo que a gente observa muito comumente na área de gel, a necessidade de estabelecimento de padrões, isso de uma forma geral, mas em especial na área de gel, a necessidade de que nós tenhamos padrões e padrões que sejam padrões abertos para que esses dados possam ser combinados. Por exemplo, um exemplo disso que eu vou falar agora, eu participei de uma mesa uma vez que discutia a disseminação de dados geoespaciais, especificamente de dados gravimétricos. E nesse grupo, tinha uma pessoa que levantou e falou assim, o IBGE não cumpre o seu papel como instituição, e ela falou a missão do IBGE, que era retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, exercício de cidadania. E ela falou assim, o IBGE não cumpre. Por quê? Aí eu falei, por que o IBGE não cumpre? Porque o IBGE, quando disponibiliza para mim um dado gel, muitas vezes ela disponibiliza em PDF. Ele pega um mapa lá, coloca os pontos lá e disponibiliza aquele PDF ali com aqueles dados gel. E quando eu pego essa informação em PDF, eu não consigo fazer nada com ela. Ela não produz nenhum resultado útil para mim. E isso, e eu não vou entrar no mérito se o IBGE disponibilizava de outro jeito ou não, na verdade até disponibilizava, não é esse o foco. O que eu quero dizer é que hoje nós vivemos um momento onde não basta que a informação esteja disponível em PDF. Não basta que a informação, muitas vezes, para cumprir essa minha missão, parcialmente, eu pegar isso aí e colocar na internet de alguma forma. Isso tem que estar disponível de uma forma que as outras pessoas possam utilizar e agregar valor àquela informação e outras possam consumir esse valor que já foi agregado de forma que ele produza algo diferente para mim daquilo que é somente o produto que eu disponibilizei inicialmente. Achar que o produto que eu disponibilizei inicialmente, ele já é suficiente para atender às necessidades da pessoa que está recebendo, é muita pretensão de quem está disponibilizando. Na verdade, o que nós temos que disponibilizar é o insumo para que a sociedade, ou o governo, ou qualquer pessoa que queira utilizar, possa agregar algum valor em cima daquilo para que atinja a outros níveis, a outros produtos que eu, no início, nem mesmo imaginei que poderiam ser alcançados. E quando nós disponibilizamos os nossos dados no formato fechado, como é o caso especificamente do PDF, nós limitamos e pedimos que as pessoas possam agregar esses valores. Eu não estou falando para a gente parar de disponibilizar dados em PDF, por favor. Se você não tem outra coisa para disponibilizar nesse momento, você está tendo um ganho em disponibilizar ele em PDF ou em qualquer outro formato. Mas o que nós temos visto hoje, a sociedade a quem nós temos que atender o que ela demanda hoje é um dado no formato que ela possa agregar alguma informação a ele ou ela possa manipular aquela informação de alguma forma. Não o dado no formato fechado. Então, para isso, era essencial a definição de um conjunto de padrões que permitisse essa interoperabilidade e essa integração entre dados produzidos por instituições diferentes. Isso é algo extremamente importante que eu vejo hoje, que a infraestrutura nacional de dados espaciais é um valor extremamente grande que ela tem conseguido adicionar à sociedade. Oi? Quanto tempo? Tá. Outros conceitos são o conceito de serviços web, que é o conceito que tem sido utilizado dentro da infraestrutura, com URLs persistentes, que permite que uma instituição não precise trazer esses dados para ela pode utilizar esse dado na instituição produtora, o que garante que esse dado sempre estará sendo atualizado, e ela não precisa se preocupar em estar trabalhando com um dado desatualizado. Agora, para suportar isso, é necessário um conjunto de políticas que está sendo pensado para a infraestrutura também, que está sendo trabalhado e precisa ser trabalhado dentro das instituições que apoiem a disseminação desses dados. Além disso, com vias a atender a necessidade dos usuários que ainda não se sentem aptos a disseminar os dados nesses padrões e serviços, há um esforço muito grande da CONCAR, da Comissão Nacional de Cartografia, e do comitê, do CINDE, que é um comitê da CONCAR, na definição de grupos de trabalho para suporte e capacitação. Ou seja, se a sua instituição tem interesse em participar da infraestrutura, ela pode contar com a CONCAR
nas áreas de suporte e capacitação nas tecnologias aderentes à infraestrutura nacional de dados espaciais. Essa é uma ideia do que cada um dos nós, ali na imagem anterior vocês veem diversos nós que compõem o DBDG. Cada um daqueles nós é uma instituição que compõe esse Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Essa é uma ideia do que cada um dos nós precisa ter. Falando um pouquinho mais para quem é da área de tecnologia, cada nó hoje implementa um servidor de dados WMS, no padrão WMS a princípio, depois WFS e outros. São padrões da OGC, OpenGL Consortium, são os padrões internacionais que são utilizados, são propostos hoje para quem quer disseminar dados GEO. Ela também um servidor de arquivos, onde esses dados possam ser baixados, e no mínimo um catálogo de metadados que informe, que provê esse conjunto de informações a respeito do dado que permita a melhor utilização desse dado por quem vai utilizar. Hoje a infraestrutura está baseada em cima de um conjunto de softwares livres, que para disseminação, isso com vias a evitar que uma instituição, ou minimizar o impacto dentro de uma instituição para estar aderente à infraestrutura, ou seja, ninguém hoje precisa comprar, adquirir softwares caros para estar aderente à infraestrutura nacional de dados espaciais. Nós fornecemos um conjunto de software livre e treinamento nesses softwares livres para que as instituições possam participar da infraestrutura, o que não quer dizer que ela só está aderente a software livre, não. São padrões OGC. Qualquer instituição que tenha seus softwares proprietários que falem em padrões OGC, eles podem participar da infraestrutura, mas ela está apoiada em software livre para minimizar o impacto naquelas instituições que queiram participar. Esse é o portal da INDE, está em www.inde.gov.br, onde vocês podem conseguir mais informações sobre a INDE. Paralelo ao portal, nós temos o catálogo de metadados, onde vocês podem já hoje conhecer muitos dos produtos geoespaciais que estão disponíveis no Brasil. Esse é o catálogo central da INGE, que é em www.metadados.inde.gov.br, a partir do qual você pode coletar ou conhecer os metadados, que são os produtos via os metadados que estão sendo disponibilizados no IBGE, no Ministério do Meio Ambiente, no Instituto de Cartografia Aeronáutica, na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, e CPRM e alguns outros órgãos também. Esse é um exemplo de busca, ali nós buscamos por ferrovias brasileiras, e ali você, dentro desse catálogo de metadados, você encontrou ferrovias, você clica sobre o tema que você queria, e ali ele tem um link que te leva para o acesso ao dado, na área de distribuição. Você sabe como esse dado está disponível, onde ele está disponibilizado. Aqui é um exemplo de um dos visualizadores que a gente está usando na INDE, que é o IPREGEL. Esse é o novo visualizador da INDE, que nós vamos lançar possivelmente no mês de outubro, onde é possível já fazer o cruzamento de uma série de informações. Por exemplo, ali a gente tem uma informação que é produzida pelo IBGE, que é uma informação, na verdade, que a gente chama de geoestatística, que são as áreas de influência das cidades. Isso é algo muito significativo também na infraestrutura, a combinação da informação geoespacial com a informação estatística. Nós temos trabalhos hoje dentro do IBGE, até de um grupo que está aqui, que são trabalhos de disseminação de indicadores sociais posicionados sobre dados geo. E aí a gente pode acompanhar, por exemplo, um dado geoestatístico, que é o quanto uma cidade ou uma capital ela influencia na outra. Aí é outro exemplo de um dado geo, que, por exemplo, essa foi uma apresentação, foi utilizada até numa apresentação que nós fizemos no Ministério do Planejamento, que informa as áreas de proteção ambiental, que é um dado do Ministério do Meio Ambiente, e nós temos um outro dado ali que é da CPRM, que são as áreas de extração mineral. Então é possível, cruzando essa informação, você visualizar que há extração, que legalmente há a possibilidade de extração mineral em áreas de proteção ambiental. E eu não estou entrando no mérito se isso está certo, se está errado, se isso é possível ou não é possível. A única coisa que eu quero mostrar é que isso é uma ferramenta que ela permite ao gestor ter esse tipo de visibilidade. Aqui também áreas de possível alagamento, que é uma informação importante, com rodovias. Então, para apoiar a construção das rodovias, seria interessante que a gente primeiro consultasse as áreas de possível
alagamento. Isso é um dado que ele só é possível porque existe hoje uma infraestrutura que permite o cruzamento dessas informações, que estabelece padrões para que essas informações sejam aderentes e tudo mais. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre a infraestrutura é essa ideia, e mais do que isso, eu acho que o nosso papel falando sobre a infraestrutura é dar um pouquinho para vocês da dimensão da importância dessa infraestrutura para quem consome e produz o dado geoespacial e para que nós tenhamos sucesso nessa infraestrutura. Assim como foi na primeira parte, na construção do plano de ação para a INDE, essa forma colaborativa, essa adesão que nós tivemos dos órgãos e instituições que produzem e consomem dados geoespaciais, para que nós venhamos a ter sucesso nesse projeto, é essencial que nós consigamos atingir novamente essas instituições, não mais agora para planejar a infraestrutura, mas efetivamente para disponibilizar os seus dados e informações nesse ambiente que já foi parcialmente construído para isso. Muito obrigado. E agora eu acho que a gente ainda tem algum tempo ou não tem mais tempo para perguntas? Bom, eu vou sugerir que a gente deixe as perguntas para o final das 3 apresentações, em função do nosso atraso inicial. Tá? Eu agradeço bastante, Dr. Wesley.